Olá, eu sou Murilo Bortolozzi e você vai assistir agora a uma síntese e um pequeno trecho da ópera Mefistófele, de Arrigo Boito, e que sirva como inspiração para que você se aproxime da música erudita, que você se aproxime das artes e que você se sinta agraciado pela oportunidade de presenciar uma das mais belas criações musicais de todos os tempos. Que vocês tenham uma boa Páscoa, que sejamos todos felizes e atravessemos rapidamente esse período de pandemia que serve para que nós busquemos um aumento de consciência, busquemos uma transformação interior e que possamos sair dessa etapa mais vivos e com mais carinho e mais amor para transformar esse mundo afora. Tenhamos todos uma boa tarde e apreciem, sem moderação, Mefistófeles, de Arrigo Boito. Muito bem, bem-vindos então ao nosso especial de Páscoa 2020. Hoje nós vamos fazer um breve histórico, uma breve biografia sobre Arrigo Boito, falar um pouquinho da sua importância no cenário artístico mundial e fazer uma síntese de uma das suas peças mais importantes, que é a ópera Mefistófeles. Então fica essa oferta para todos nós, para as pessoas que estão em isolamento social em função da pandemia, do coronavírus, e para aqueles também que estão trabalhando. Alguns de nós estamos com uma carga de trabalho bastante intensa e muito agradecidos por isto. E outros estão enfrentando bravamente este período em suas casas e no seu recolhimento, no seu isolamento social. E o mais importante de tudo é que estamos todos cumprindo um pedacinho de um importante momento nessa história nossa, enquanto humanidade. Então vamos lá, vamos para o nosso especial de Páscoa. Muito bem. Arrigo Boito é o compositor de Mefistófeles, que é uma peça inspirada no conto de Fausto, de Goethe, que, por sua vez, é inspirada no mito de Fausto, que é bastante conhecido desde a época medieval. Mas para isso vamos a um resuminho de Arrigo Boito e também da própria ópera Mefistófeles. Antes de tudo, nós precisamos de algumas considerações, já que estamos ouvindo e assistindo esta peça em casa, então é importante que nós tenhamos atenção para algumas das medidas que são fundamentais enquanto estamos nos prevenindo de que estejamos mais expostos ao contágio do coronavírus. Então, é muito importante para todos nós observar esses aspectos e estar vigilantes a eles, ok? Bem, alguns desses pontos que são muito relevantes, precisamos estar atentos, ok? Se tivermos que sair de casa por necessidades muito importantes, e no momento de voltar para casa, vamos considerar alguns desses pontos que são extremamente importantes neste momento. Então, chegando em casa, não tocar em nada antes de promover uma higiene. Tirar os sapatos e, se for possível, tirar a roupa também. Na entrada de casa, colocá-las em um saco plástico e aí sim, dali, já isolado, levar para a lavanderia. Se tivermos com um animal de estimação, não nos esqueçamos de fazer a limpeza e higiene das patas antes que ele adentre ao nosso lar. Deixar os nossos pertences na entrada e fazer a dissepsia desses pertences, sejam sacolas de compras, sejam carteiras, bolsas. Isso é muito importante que seja feita essa dissepsia para que a gente não leve material contaminado para dentro de casa. Lembrar, se for possível, assim que chegar em casa e entrar, depois de tirar a roupa por ali, já tomar banho. Lembremos que se nós tiramos as roupas que serão desinfetadas, os nossos cabelos e a nossa pele ainda podem conter vírus e por esse motivo nós precisamos nos lembrar de tomar banho. Se nós usamos luvas para fazer essa antisepsia, não esquecer de descartar tudo isso, ok? E muito importante que a gente se lembre de pequenos aparelhos, os nossos aparelhos celulares que estão
conosco o tempo todo, muitas vezes nós nos esquecemos de fazer a antisepsia deles, porque estão quase sempre em nossas mãos e assim que chegamos em casa nós os colocamos de lado para fazer toda a antisepsia do material que deve ser colocado para dentro de casa e o celular especificamente, óculos, relógio, chaves são deixados de lado, tá bem? Esse item número 10, que parece um pouquinho diferente, é muito importante. Isso não é uma desinfecção total. O nosso objetivo é reduzir o risco de transmissão, principalmente para aqueles que estão em casa. Nós que tivemos que sair, ao voltarmos para casa, somos um risco potencial para essas pessoas. Então, faz parte da nossa vigilância, ok? Muito bem, então vamos lá. Arrigo Boito. Apenas um resumo e breve biografia. Arrigo Boito nasceu na cidade de Pádua em 24 de fevereiro de 1842. Seu pai era Silvestro Boito, era um pintor de miniaturas da região de Belluno, e sua mãe, uma polonesa, a condessa Josefa Radolinska. Boito estudou em Veneza, estudou em Milão, depois foi para Paris, onde teve contato com vários compositores e intelectuais. Depois também estudou na Polônia e fez parte de um movimento estético na Itália chamado Scapigliatura, que consistia basicamente na observação da desconstrução e da desarrumação dos valores estéticos para a construção de uma entidade artística, de um novo conceito cultural. Muito curioso e muito interessante a figura e a personalidade de Arrigo Boito. Boito depois, no fim da vida, desencarna em 10 de junho de 1918 na cidade de Milão. Arrigo Boito foi companheiro da atriz Eleonora Duse. Ele foi um importante e experiente libretista e colaborador de muitos compositores, como Giuseppe Verdi, foi um intenso colaborador de Verdi, apesar da relação bastante conflituosa entre ambos. Também escreveu para Bottesini, para Cartellani e também para Carlos Gomes, fez a revisão e boa parte da ópera Maria Tudor, de Carlos Gomes. Depois foi diretor do Conservatório de Parma, recebeu também uma importante comenda da Universidade de Cambridge e foi nomeado senador do Reino da Itália em 1912. E sobre Mefistófeles. Arrigo Boito escreve Mefistófeles e a estreia em 5 de março de 1868 no Teatro alla Scala em Milão. E foi uma estreia muito controversa, houve muito movimento contrário à estreia de Mefistófeles e em função da época, porque havia um movimento nacionalista e pouco depois havia a participação de Boito junto aos militares que fizeram parte do movimento de anexação de Veneza ao Reino da Itália. Depois desse período, Boito faz uma revisão e modificações na peça original e reestreia em 4 de outubro de 1875 em Bolonha. Depois faz mais uma revisão e estreia em Veneza em 13 de maio de 1876. Esses são 3 momentos marcantes de revisão estrutural da composição em estreias em locais muito importantes da Itália. Muito bem, vamos a uma síntese, a uma sinopse da ópera Mefistófeles. Muito bem. Então, a peça Mefistófeles, a ópera, ela é dividida em prólogo, 4 atos e um epílogo. E no prólogo, nós observamos uma cena celeste, há um coro de anjos que faz louvor a Deus, anjos e querubins, e no meio desse coro aparece a figura de Mefistófeles. É controverso o conceito e a indagação de o que faz ali Mefistófeles. E Mefistófeles, uma vez que consegue interromper o canto dos anjos, faz uma espécie de aposta com Deus e com seres de boa vontade. Ele faz uma aposta de que consegue seduzir a alma de Fausto, que era um dos preferidos de Deus. Fausto era um médico nessa região da Alemanha, próximo de Frankfurt, e Fausto era uma pessoa que buscava conhecer
a tudo, não apenas as questões materiais e mundanas, mas também as questões imateriais. Não só a ciência, como as artes, o comportamento humano, Fausto era um buscador de conhecimento. E apesar de ter uma alma boa, Fausto é colocado em prova porque os seres de boa vontade aceitam a aposta de que Mefistófeles não conseguiria ter a Fausto como servo eterno. E Fausto desdenha dos seres de boa vontade, Mefistófeles desdenha dos seres de boa vontade e desce à terra para fazer a sedução de Fausto. Então isso acontece no prólogo e começa o primeiro ato. Essa é só uma síntese, né, do que a gente acabou de ver. Enfim, vamos ao ato primeiro. Nesse ato primeiro, na cidade de Frankfurt, a cidade está em celebração, porque é um domingo de Páscoa. E no meio da multidão estão Fausto e seu pupilo Wagner. E entre as pessoas, Fausto nota a presença de um monge encapuzado, um monge com capuz, que parece passar para ele uma sensação sombria. Ele tem como que um pressentimento. Mas Wagner ali, junto dele e naquele festejo, faz com que Fausto fique tranquilo e fique distraído. E ambos acabam festejando, junto com as outras pessoas ali, a celebração da Páscoa. Depois, ainda no ato primeiro, de volta ao seu gabinete, Fausto sente novamente a presença desse monge encapuzado que se revela a ele como sendo Mefistófeles. E Mefistófeles faz uma proposta a Fausto. Ele seria servo de Fausto e realizaria tudo o que Fausto quisesse, para que ele tivesse bens, ele tivesse riqueza, tivesse amores, tivesse tudo que o mundo pudesse oferecer. E o preço para isso seria sua alma, e isso aconteceria por toda a eternidade, exceto se fosse quebrado esse contrato. E a quebra desse contrato poderia ser pela alteração das condições originais. E nessas condições é muito interessante observar que a proposta é que Fausto se rendesse e quisesse, desejasse muito algo que ele pudesse ter por toda a eternidade. E, uma vez que Mefistófeles providenciasse isso, que ele quisesse por toda a eternidade, e que não fosse uma coisa efêmera, então a alma de Fausto seria eternamente de Mefistófeles. Então, vamos para o ato segundo, o segundo ato. Nesse segundo ato, acontece a sedução de Margarida e de Marta. Então, Mefistófeles faz com que Fausto fique jovem outra vez, se pareça jovem, e no jardim da casa de Marta, mais ou menos numa cena bucólica como essa que nós estamos vendo, Fausto seduz a Margarida. Margarida era uma camponesa, uma jovem de família simples, uma virgem, e ela não consegue resistir aos encantos de Fausto. Então ela cede aos encantos de Fausto, enquanto Mefistófeles seduz a Marta, que era uma vizinha e amiga de Margarida. E para que ambos pudessem ter uma noite de paixões, uma noite de amor, então Fausto, que solicita ao seu servo Mefistófeles tudo o que ele necessita, ele acaba preparando uma substância, uma droga, que faria com que a mãe de Margarida dormisse profundamente, enquanto eles tivessem uma noite de paixões. Então ele dá essa droga, Fausto dá essa droga para Margarida e ela faz com que a mãe beba esse medicamento, essa substância, e adormeça profundamente. Então ali ele seduziu Margarida e ambos têm uma noite de amores e se apaixonam. Só que na manhã seguinte, Mefistófeles já leva Fausto para uma nova aventura. E a cada vez que ele vai levar Fausto para uma nova aventura, ele estende a sua capa, ambos sobem nessa capa e voam para um local diferente, para que Fausto tivesse novas emoções, novas aventuras e fosse experimentando prazeres que a vida pudesse oferecer. Então, ainda no ato segundo, a cena 2, ela vai se passar no alto da montanha, próxima ali a Frankfurt, no norte da Alemanha, e é o Sabá das Bruxas. Então é um grande festejo das bruxas, eles
sobem ao topo da montanha, e lá no topo da montanha, Mefistófeles se declara rei e solicita que todos se ajoelhem diante dele e o reconheçam como rei, o que é feito pela grande maioria dos que estão ali. Nesse momento, no clímax dessa orgia, dessa grande festa das bruxas ali, Fausto tem uma visão. Ele parece ter visto Margarida numa prisão acorrentada. E nesse momento Mefistófeles diz a ele que essa é uma ilusão, que essa visão é falsa, que ele não se preocupe com nada disso. E a cena termina por ali, enquanto acontece o ato 3. Então Fausto percebe que sua visão é muito intensa e pede a Mefistófeles que o leve até a prisão onde está Margarida. Quando eles chegam ali, realmente Margarida está acorrentada, está com a garganta cortada, está prestes a morrer, quando ela identifica a presença de ambos. E ali eles percebem que Margarida foi condenada tanto pela morte da mãe, porque aquele medicamento, aquela substância que Fausto deu a ela para que ela desse à mãe para que adormecesse, acabou matando sua mãe. E naquele momento em que eles, naquela noite em que eles se apaixonaram e que Fausto seduziu Margarida, ela engravidou. E quando a criança nasceu, a criança morreu e Margarida foi acusada também da morte da criança. Então ela foi condenada à morte. E ela vê Fausto e ela sorri. Ela sente alegria ao ver Fausto, porque ela gostava muito dele. Só que ao mesmo tempo ela se sente aterrorizada porque ela reconhece a figura de Mefistófeles e reconhece a figura do demônio em Mefistófeles. Nesse momento, Margarida pede perdão divino e cai no chão, morre. E nesse momento, um coro de anjos vai em busca de Margarida e marca a sua redenção. Essa é a parte mais difícil, mais dura da ópera, né? E aí passamos então ao ato 4, porque nesse momento Mefistófeles retira Fausto dali novamente, subindo em sua capa e viajando, e ele leva Fausto até a Grécia Antiga, onde Fausto, também com um aspecto muito jovial, ele está radiante, ele está muito bonito e cheio de qualidades, e ele ali conhece Helena de Troia e as suas seguidoras. E Fausto seduz a todos ali. Fausto seduz e troca juras de amor e devoção com Helena de Troia e tem a experiência novamente de uma intensa noite de paixões materiais e mundanas naquele momento, na Grécia Antiga. Quando termina esse ato 4, Mefistófeles o leva de novo ao seu gabinete e chegamos ao epílogo da ópera. E nesse momento, no gabinete de Fausto, Fausto está velho novamente. Está velho de novo e ele pressente que vai morrer, ele sente o seu fim. E nessa sensação de final de vida, ele tem a consciência de que tudo que ele vivenciou durante a sua vida ali foi pura ilusão e de que apenas a dor que ele observava havia sido real, principalmente nos momentos mais marcantes que ele teve. E aí começa do ponto de vista musical, uma estrutura muito interessante, belíssima, belíssima. Nesse momento, nós observamos que ele começa a tomar consciência de que o fim está próximo, e nessa tomada de consciência, ele tem um último desejo. Nesse último desejo, quando ele está expressando esse último desejo, Mefistófeles começa a ficar curioso e pressente uma mudança na alma de Fausto. Porque Fausto vai declarar um desejo que Mefistófeles não tem condições de cumprir. E ali haveria uma quebra daquele contrato. Então, Mefistófeles não conseguiria cumprir e perderia a sua aposta feita com os seres de boa vontade lá no prólogo, lá nos céus. Tá? E essa parte é belíssima, porque nós vamos observar daqui a pouco num pequeno vídeo, um vídeo bastante curto desse final, que é só para dar o gostinho e a vontade de assistir a ópera toda, que é muito bonita, e fica já um estímulo para que todos a assistam,
porque essa aproximação com a música erudita e com a ópera, ela traz enormes benefícios a todos nós, e isso é um motivo para um outro bate-papo, uma outra apresentação. Enfim, nesse momento no epílogo, Mefistófeles começa ele a tomar consciência de que algo está acontecendo diferente do que ele havia planejado. Mefistófeles tenta dissuadir Fausto, e Fausto, na declaração desse último desejo, gostaria de ser senhor e observar um povo livre, um povo que vive em justiça, um povo que vive de bem, e não que viva as atrações e as paixões efêmeras do mundo material. Então Mefistófeles, em estado de extremo alerta, declara perceber que a batalha entre Satanás e os céus está por acontecer, a batalha final. Nesse momento começa um canto dos anjos e Mefistófeles percebe e alerta a Fausto que está escutando esse canto de amor, e para que Fausto não entre, não se encante novamente com esse canto, que outrora havia feito bem ao seu coração, e que nesse momento ele diz a Fausto que é mais um canto que vem envenenar as veias e que vem das sereias, esse canto, que é um canto de ilusão. Fausto declara a sua visão final, o seu desejo final, e nesse momento começa, nesse canto dos anjos, esse canto começa a entrar em Mefistófeles e a causar um sofrimento em Mefistófeles, porque contrasta com a sua rebeldia. Nesse momento Fausto já está caído, está próximo de morrer, está próximo de desencarnar, enquanto Mefistófeles também entra num estado de sofrimento e pede para que Fausto não olhe para os céus, que vire o seu olhar e que não aceite, não permita que entre essa força que está crescendo dentro dele. Então, nesse momento de extrema rebeldia de Mefistófeles, Fausto, e aí é uma coisa muito interessante a estruturação da música, porque Arrigo Boito coloca um fortíssimo, uma entrada de tema de tenor com grande intensidade, quase que desflechando um tiro certeiro, uma energia que entra e perpassa toda a estrutura de Mefistófeles e quase o desintegra. E é tão forte esse momento que após isso Mefistófeles tenta se rebelar, ainda tenta mais um pouco dissuadir Fausto, e Fausto levanta uma Bíblia e novamente numa estrutura de fortíssimo, num crescendo agora, e numa estrutura de subida, de tema, ele diz que a salvação dele é o Evangelho. Ele dá como exemplo, nesse momento, materialmente, a Bíblia. E aí, nesse momento, ele cai, ele morre e é recebido, coroado e levado pelos anjos. Enquanto isso, Mefistófeles já não consegue mais deter a sua mudança de estado e continua zombando, dizendo que o perdão de Deus é tolo, e assovia para isso, que era a forma de fazer a sua zombaria, e ao mesmo tempo ele se entrega. Na peça original, nas produções primeiras, Mefistófeles ele some no fundo da terra. Mas o que Arrigo Boito trouxe de possibilidade de mudança, que é maravilhoso, é justamente que nesse momento Mefistófeles é recebido, abraçado e elevado pelos anjos, junto com o coro, de volta aos céus, num símbolo de redenção. E é um símbolo máximo de redenção em que um ser das trevas é acolhido de volta e recebido em uma celebração de gala de volta aos céus. Do ponto de vista musical, essa estética maravilhosa que a gente observa no final da peça Mefistófeles de Arrigo Boito é uma inversão entre uma orquestra que faz harmonia e faz a base para que um coro cante, e aqui nós temos o inverso disso. Nós temos agora
um coro de anjos sustentando uma melodia que é criada pela própria orquestra e caprichosamente pelos sopros, pelos metais, pelas madeiras, mas pelos sopros, simbolizando que o sopro, que é uma atividade que precisa ser provocada pela vida humana, então há a necessidade de um ser humano soprar um instrumento, então nós estamos falando de um ato material que está sendo sustentado por um coro de anjos. E a peça termina numa grande apoteose em que os anjos liberam uma chuva de pétalas, de flores, coroando essa ascensão, tanto do homem quanto da sua consciência distorcida, representada por Mefistófeles, e fazendo a união dessas duas, da criatura com a sua consciência, de volta ao plano da perfeição. Então, essa é a nossa ideia para essa explicação de hoje, uma síntese da peça. Eu deixo vocês agora com os 5 minutos finais dessa peça, que é para dar um gosto de querer ouvir novamente e que vocês prestem atenção. Eu vou falando uma ou outra coisa durante a execução desses últimos 5 minutos para chamar a atenção para esses detalhes que eu acabei de explicar. Então, fiquem com o finalzinho da peça Mefistófeles, de Arrigo Boito. Percebendo a batalha com os céus. Os metais prenunciam o coro dos anjos. Enfim, o coro dos anjos.
Fausto inicia a sua oração e que ele rompe o pacto com Mefistófeles pela quebra das condições originais. Mefistófeles desdenha imensidão, quase que não consegue suportar a força do mundo. E assim, desejamos a todos que tenham uma feliz Páscoa, a todos nós, que nós possamos passar essa etapa interessante, fortíssima, da presença dessa situação que veio através desse micro-organismo e de toda essa problemática enfrentada por todos nós. Que possamos sair dessa etapa renovados, transformados. E a todos uma feliz Páscoa, a todos nós.